É a primeira vez que a gente trata o tema da moradia aqui no ABC. E hoje o déficit habitacional no Brasil está estimado em 7,7 milhões, de acordo com os últimos dados da PNAD. E o objetivo desse painel vai ser discutir possíveis soluções para o que chamamos a crise habitacional. A gente tem que buscar soluções customizadas para cada região do nosso país e até falando do estado de São Paulo, para as regiões do estado de São Paulo. A Secretaria de Habitação de São Paulo são em duas grandes vertentes. A primeira delas é buscar simplificar processos, desburocratizar processos, ou seja, as cidades onde a produção imobiliária pela iniciativa privada teve menos dificuldade, existem menos problemas sociais. 60% do estado de São Paulo do déficit habitacional é o ônus excessivo do aluguel. Quando as famílias até 3 salários mínimos gastam mais do que 30% da sua renda para pagar aluguel. Nós temos que construir junto, Guilherme, uma ação de locação acessível residencial. Nós chamamos o nosso programa de LAR, Locação Acessível Residencial, fomentando a produção habitacional para atender essa população de mais baixa renda, aumentando a oferta, diminuindo o valor do imóvel, da locação. Isso é uma ação muito importante. Para cada pedacinho do problema, para cada componente do déficit habitacional, uma solução. As favelas, a mesma coisa, habitação precária, nós temos que buscar ações que nós temos dentro do estado de São Paulo, requalificação dos centros históricos, mas também buscar a urbanização das favelas. Construir juntos soluções do saneamento, porque essas ocupações irregulares não trazem solução habitacional, trazem problemas sociais. Então nós temos que buscar atacar o problema onde ele existe mesmo. O movimento social, o Flávio mencionou as ocupações irregulares. Quando a gente menciona isso, Flávio, acho que nós temos que colocar um complemento, que é o que faz com que as pessoas ocupem. 40% das periferias urbanas das regiões metropolitanas do Brasil são produtos de ocupações irregulares. E ninguém ocupa porque quer. As famílias que foram levadas a uma ocupação, muitas vezes em condições precárias, fizeram isso por completa falta de alternativa. Seja porque o poder público não deu historicamente alternativas adequadas de políticas de habitação, seja pelas condições econômicas do nosso país. Nós falamos dos 7.700.000 famílias que estão no déficit habitacional brasileiro, é importante falar dos 7.900.000 imóveis abandonados no país. E são esses que os movimentos sociais ocupam. Não ocupa a casa de ninguém. Né? Ocupa imóvel que está devendo imposto, abandonado há 30 anos, usados para especulação imobiliária, sem cumprir função social e, portanto, desrespeitando a Constituição Federal, desrespeitando flagrantemente o Estatuto das Cidades, que normatizou o cumprimento da função social da propriedade no Brasil. O movimento social não é problema. Eu respeito, Guilherme, todos os movimentos sociais, Inês, Malu. Eu respeito tanto que eu já estive com todos eles. Antes de assumir, nós tivemos uma reunião, eu me apresentando, conhecendo essas pessoas. Tanto o Guilherme como outras lideranças de outros movimentos sociais já foram recebidos no meu gabinete em São Paulo e a porta está aberta para a gente dialogar e construir soluções. Que, repito, Guilherme, o nosso fim é o mesmo, o nosso objetivo é o mesmo. Nós pensamos muito parecido com a importância que tem trazer essas pessoas para os centros da alocação, de atender a população com subsídio, seja estadual ou federal, ou seja, a gente pensa muito parecido. Eu só discordo quando você fala que a ocupação, eu chamo de invasão, ela deve fomentar, talvez, o acesso à moradia. Eu não concordo quando a gente vê um prédio com 80% e dentro da companhia, lá em São Paulo, da CDHU, nós temos vários edifícios construídos com 80%, 90% da obra concluída, e eles foram invadidos. A família que tinha sido inscrita na fila, sorteada para receber aquela unidade, pagando até um pouquinho, ela está esperando porque outras pessoas furaram a fila e invadiram aquele edifício. Que os municípios, sim, devem dizer qual terreno ou qual área deve cumprir a sua função, aplicando, todos nós aqui conhecemos o Estatuto da Cidade 2001, se não me engano, acho que é 10.257, no número da lei, com que esses terrenos eles sejam, sim, carimbados com IPTU progressivo, fazendo com que essas pessoas que têm aquela propriedade tenham a destinação adequada do terreno. Agora, a solução não passa por invadir o terreno porque o movimento A, B ou C acredita que ele não está cumprindo a função social. Quem tem que dizer se aquele terreno cumpre ou não é o município daquela cidade, usando um dispositivo legal que é o IPTU progressivo, que vai ampliando a alíquota até sim ser desapropriado com título de dívida pública. Se a gente pudesse buscar uma alternativa de ocupação não irregular,
mas regular, respeitando as regras, respeitando a Constituição que garante o direito de propriedade. E que a gente pudesse fazer ali uma ação específica. E falar do centro de São Paulo, centro histórico de São Paulo, caberia ali 250 mil pessoas hoje, Guilherme, só os edifícios que estão vazios, seja do poder público ou privado, que muitas vezes tem problema com o patrimônio histórico, mas buscar alternativas e aprendendo com capitais europeias a preservar a história e ocupar de forma regular os seus edifícios nos centros históricos, levando as famílias a morar onde está o trabalho. 3% só vive de moradia no centro de São Paulo. E lá tem quase 20% do emprego. Alguma coisa está errada. A gente tem que fazer o povo morar no centro também. E aí nós temos um debate sobre terminologia, para terminar, Manu. Sobre ocupação, invasão. Olha, nós chamamos de ocupação o que o movimento social faz porque ele ocupa um espaço que está vazio, não busca qualquer ganho pecuniário e busca a realização de um direito social. Eu chamo de invasão, por exemplo, o que normalmente não se fala, se silencia, né? Milhares de metros quadrados de área pública tomada irregularmente pela elite paulistana. Para mim, isso é invasão. Entrou no terreno que não é teu, você está invadindo. Seja o shopping A, B ou C, ou a casa A, B ou C, ou o movimento A, B ou C, não importa o que seja. É aí que está o limite, para mim, do que está certo e do que está errado. Né? No estado de São Paulo existe o Casa Paulista, um orçamento que nós temos para colocar subsídio na veia mesmo, para poder complementar a ação do programa importante, que é o Minha Casa Minha Vida, e também tem buscado, exatamente como vocês, defender o programa, é um programa importante habitacional, e a gente tem que buscar soluções em conjunto. No estado de São Paulo, nós estamos propondo um programa novo, que chama Programa Nossa Casa, onde os municípios entram com o terreno, entram com subsídios também do IPTU, do ITBI, do ISS das obras, para aquelas famílias poderem ter menos preço, menos valor para pagar por aquilo tudo. O Estado entra com subsídio na veia, um fast track na aprovação, ou seja, acelerando a aprovação, tanto no Estado quanto nos municípios, e buscando subsídio por faixa 1 e meio, por faixa 2, para que esse valor seja um pouco mais baixo. Dizer para vocês que eu deixei todas as entidades que eu participava, todas as empresas que eu tinha, e estou mergulhado com um objetivo só na gestão do governador João Dória. Trabalhar com dedicação, determinação, 24 horas, porque assim o nosso governador trabalha, 24 horas por dia, focado para transformar o maior número de famílias que eu puder transformar na gestão do Estado de São Paulo. E por último, finalizar, fazer um pedido aqui de forma pública para todos os jovens, não só que estão nessa sala, mas que poderão acompanhar em algum momento, que vocês não desistam do Brasil. Porque eu ouvi ontem na abertura, não sei se vocês estavam, mas eles falaram assim, primeira pergunta que um brasileiro faz para o outro, e aí, vai voltar? Ou seja, voltem para o Brasil. O Brasil precisa da cabeça de vocês, nós precisamos acreditar no Brasil. Vamos trabalhar, vamos dedicar, vamos buscar transformar. E a gente só transforma com a cabeça e o trabalho também da juventude, fazendo com que a gente construa um país melhor. Eu acredito, eu estou fazendo isso e nós temos que construir um país melhor. Obrigado para cada um de vocês que está aqui conosco e vocês pela participação de todo mundo. Obrigada, gente.